Oi, gente, bem-vindos a mais um podcast. Gente, eu quero hoje, antes de dar aqui o meu conteúdo, eu queria pedir para vocês se inscrever, né? Se você tá escutando aí no Spotify, coloca ali o sininho, começa a me seguir, coloca as estrelinhas ali qualificando o podcast. Se você tá escutando no YouTube, se inscreve no canal, deixa um comentário legal, envia para alguém. Enfim, gente, me ajudem aqui este conteúdo, né? E este perfil chegue para mais pessoas, tá bom? Então, hoje eu queria trazer um conteúdo aqui que me fez um clique na minha cabeça alguns anos atrás, quando eu comecei a buscar mais o tema das emoções, né? A importância disso na nossa vida. Eu estava enfrentando um momento complicado, eu já tinha muitos estudos, já tinha muita experiência de vida, tinha passado por muitas coisas, mas eu percebi que no campo das emoções eu tinha muita coisa ainda que aprender. Assim como todos, né, gente? Mas tem um momento da nossa vida que a gente foca em conhecer ali uma área, né? As mães, né, de repente, quando estão ali grávidas, elas focam mais em aprender sobre a educação, sobre a infância, né? E eu estava vivendo um momento que eu queria entender mais a questão das emoções ao nível pessoal. E, bueno, claro que depois, né, com os anos, isso juntou com a minha área profissional, mas que a nível pessoal mesmo, assim, né, esse entender o que eu vou falar aqui para vocês hoje, fez realmente um clique na minha cabeça. Isso foi alguns anos atrás, quando eu conheci a teoria da inteligência emocional. E eu fiquei assim, né? Eu falei, como é isso de inteligência emocional, né? Eu sempre ouvi da inteligência intelectual, né? Do coeficiente intelectual, né? Do QI. Eu falei, gente, que coisa é essa? Como assim QI, né? Coeficiente emocional? Isso existe? Pois é, gente, existe uma teoria que fala sobre a inteligência emocional, sobre o coeficiente emocional. Ou seja, quando eu era pequena, normalmente a gente escutava sobre o QI, né? O coeficiente intelectual, o quão inteligente uma pessoa poderia ser. E dependendo desse coeficiente, né, do número que a pessoa tirasse ali, do nível que ela tivesse, mais ou menos, né, a gente já projetava ali um desempenho acadêmico e um êxito profissional para aquela pessoa. Então, se você tirou uma nota alta ali, né, no seu QI, provavelmente você teria um êxito profissional tremendo, né? E então a gente mais ou menos projetava isso, né, na sociedade. Tanto né, que o coeficiente, que é entender o universo, né, de conhecimento intelectual, de você estudar muito e tal, era tido como de grande valor. Mas com o tempo, né, a gente começou a perceber que a gente, né, como sociedade, como as pessoas que estudaram ali a mente humana, o comportamento humano, perceberam que haviam capacidades e habilidades necessárias para ter êxito na vida que iam muito mais além da lógica e da racionalidade, né, do uso da lógica e da racionalidade, que justamente eram as capacidades que eram medidas ali no teste, né, de inteligência. Então, eles, né, ali muito mais além da lógica e da racionalidade, haveriam capacidades e habilidades pessoais que eram necessárias para ter êxito na vida também, né? Então, o fato da pessoa tirar ter um QI muito alto, não era sinônimo de que a pessoa ia ter êxito na vida. Mas essa foi a conclusão que os estudiosos chegaram depois de anos, né, estudando ali o comportamento humano e a sensação de bem-estar também das pessoas, né, a felicidade, quão feliz a pessoa se sentia com a sua vida, né, essa sensação de bem-estar foi estudada e realmente as pessoas que tinham tirado um QI alto não eram assim, na sua maioria, né? Não eram as pessoas que estavam realmente tendo essa sensação de bem-estar. Mas por quê? Né? Por quê? O que estava acontecendo? Onde que nós erramos? Então, começou-se a estudar a possibilidade de que houvesse outros tipos de inteligência, né? Por que uma pessoa que, de repente, não tinha um QI muito alto,
Por que essa pessoa, de repente, ela foi exitosa na vida? Por que ela, de repente, ela tinha uma melhor relação com as pessoas, uma melhor relação consigo mesmo? E isso fazia com que, no final, apesar dela não ter um QI muito alto, ela ter êxito também profissional, né? Na vida, dela ter êxito, né? Na vida, independentemente do QI que ela tivesse. Bueno, pois aí ficou a pergunta no ar. E, de repente, começou a se estudar que, quem sabe, nós teríamos outros tipos de inteligência que não tinham sido estudadas até o momento. E, de repente, surgiram outras teorias, né, como a teoria das inteligências múltiplas, e uma delas foi a inteligência emocional, que, na verdade, foi desenvolvida por outros psicólogos, mas que foi popularizada e foi muito conhecida através de Daniel Goleman. Então, ele questiona essa questão de que nós temos uma inteligência emocional, que muitas vezes pode ser até mesmo mais importante do que ter um QI alto. Por quê? Porque a pessoa que tem, né, um QI alto, que estudou pra caramba, que teve, né, um desempenho acadêmico muito grande, né? Nós chegamos numa empresa e, de repente, nós nos encontramos com dois gênios, né? Que são, né, ali, gênios da racionalidade, né? Chegam ali e sabem muito, são muito bons naquele tema. Mas, de repente, eles não conseguem trabalhar juntos, né? Aqueles duas pessoas extremamente inteligentes e capazes no mundo da racionalidade não conseguem trabalhar juntos. Ou, de repente, aquelas duas pessoas que estão ali, elas não conseguem trabalhar em equipe, né? Ensinar outras pessoas a fazer aquilo que elas precisam, a ter uma boa relação com uma equipe. Elas não conseguem se desenvolver ali no âmbito, no ambiente do trabalho. Por quê? Porque precisariam desenvolver outros tipos de habilidades, onde entra ali no campo da inteligência emocional. Então, esse é um tema bastante interessante da gente pensar, né? Por quê? Porque na escola nos ensinam a ter a desenvolver a nossa inteligência, né, intelectual, né? Mas onde nos é ensinado a inteligência emocional? Onde nos é ensinado a desenvolver a nossa inteligência emocional? E aí entra muito o campo da família, né? Entra muito o campo do ambiente que a pessoa viveu quando era pequeno, né? Se desenvolveu ali o campo das emoções. Nas escolas, muito lentamente, né? A educação emocional está entrando, mas é assim, é um pequenininho grão de areia na praia, né? Pouquíssimas escolas têm ali algo de educação emocional incluído ali dentro da grade, né, de ensino. Então, realmente é algo que foi se deixado de lado e que agora nós precisamos, digamos assim, correr atrás do tempo, né? E uma das coisas, das formas que a gente tem de correr atrás do tempo com relação a isso é você ler livros, você buscar entender o que são as emoções, né? Buscar entender o que é a inteligência emocional, através de terapeutas, né? Quando você já está ali sendo, né? Está se sentindo ali desbordado pelas suas emoções, não está conseguindo lidar com as suas emoções, né? Buscar a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, assistir eventos, né, onde se falam sobre as emoções. Então, hoje nós precisamos entender o que é e como funciona o campo também das nossas emoções. E isso vem se visto como é necessário. Por quê? Porque quando você entende as suas emoções, quando você desenvolve as suas emoções, você tem um melhor relacionamento consigo mesmo. Depois de ter um melhor relacionamento consigo mesmo, você faz o quê? Você consegue viver em melhor harmonia com os demais, né? E já se foi demonstrado ali com alguns estudos também com pessoas mais velhas, com pessoas idosas, né? Que o que realmente importa no final da vida é a qualidade dos relacionamentos que você teve, né? Não é a quantidade de coisas que você comprou, não é o tamanho da sua casa, mas sim a qualidade das emoções que você teve durante a vida. E o que é que faz você ter um bom relacionamento com as pessoas?
você ter ali habilidades pessoais no campo das emoções também. Então, gente, deixa aqui a minha alerta, né? O meu alerta para vocês buscarem mais conhecimento sobre isso. No próximo episódio eu vou falar de alguns pontos que a inteligência emocional nos fala, né? Os elementos principais, que são 5, né? Os 5 grandes componentes da inteligência emocional. Então, fica atento no próximo episódio que você vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Até a próxima, gente. Não esquece de se inscrever, tá bom? E mandar para alguém também, porque isso realmente faz a diferença. Entender o porquê da importância da gente aprender isso, tá bom? Um abração, tchau, tchau.